Olá, bom dia. Olá, bom dia. Justiça manda limpar nome de capixaba preso por um erro. Douglas foi para a cadeia no lugar de um criminoso. Mais um caso de violência contra a mulher. A comerciante Vivian Almeida sofreu forte espancamento na cabeça. Foi encontrada morta pela família. Continua presa no Espírito Santo Pamela Pantera. A modelo, capa de revista masculina, suspeita de participar de uma organização criminosa no Distrito Federal. Acidentes, imprudência. De cada 3 motociclistas parados em blitz, 1 não tem habilitação. E o caso do vendedor ambulante denunciado por intimidação de passageiros no transporte público. Ele prestou depoimento e foi liberado. Diz que tudo não passou de um surto. Moradores do centro de Vitória pedem reforço no policiamento. São casos de assaltos, roubos, carros arranhados. Se você está esperando cirurgia ou consulta canceladas por conta da pandemia, fique atento. Os serviços voltam em agosto. O roubo de uma moto que terminou no roubo de uma outra moto. Esse caso curioso, o TN1 conta já já. E o mercado começa a reagir. E o TN traz vagas de emprego. Se liga nas oportunidades que a gente vai divulgar. Tem exemplos de recomeço. A loja que vendia rodas de carro há 30 anos fechou e reabriu no quintal de casa. A dona da creche passou a vender pão caseiro. Na crise, valem determinação e criatividade. É isso aí, o negócio é não ficar parado. Se inspire nas histórias que o TN1 vai contar na edição desta quarta-feira. Fique com a gente. Uma violência que não para de crescer. Mais uma mulher foi assassinada em Vila Velha. Vivian Almeida, de 29 anos. O crime aconteceu na casa dela, no bairro Araçás. De acordo com a perícia, havia várias marcas de violência. E a cabeça de Vivian foi esmagada. O corpo foi encontrado coberto por um tapete. O corpo da autônoma Vivian Lima de Almeida, de 29 anos, foi encontrado na casa para onde ela se mudou no último sábado, que fica no bairro Araçás, em Vila Velha. Segundo os familiares, Vivian queria mais espaço para viver com um filho de 8 anos. Moradores da região contaram que só souberam do ocorrido quando uma das irmãs foi ao local e gritou ao encontrar o corpo. Segundo os familiares que não quiseram gravar a entrevista, eles estranharam porque a Vivian deixou de buscar o filho de 8 anos na casa do pai. Antes disso também, o último contato que a irmã gêmea teve com ela foi através de um telefonema por volta de 10 horas da manhã de segunda-feira. E depois, às 3 da tarde, ninguém mais conseguia conversar com ela. Na terça-feira, já preocupados com o que poderia acontecer, a cunhada e uma outra irmã vieram na casa e acabaram encontrando o corpo da autônoma. A polícia foi acionada às 4 da tarde desta terça-feira pelos familiares. Equipes da perícia da Polícia Civil estiveram no local. O corpo da autônoma foi encontrado com sinais de violência, principalmente na região da cabeça, que foi esmagada e estava coberto por um tapete. A polícia não soube afirmar qual objeto foi utilizado no crime. O corpo foi recolhido por volta das 7 da noite. E logo em seguida, uma outra irmã de Vivian chegou ao local. Muito abalada, ela não quis gravar entrevista, mas contou que a irmã era muito ligada à família e não conseguia entender o motivo de um crime tão brutal. Os moradores ficaram assustados. Contaram que na região assaltos e furtos são comuns, mas nunca haviam presenciado um homicídio. O caso está sendo investigado e câmeras de videomonitoramento de uma casa vizinha que Vivian morava pode ajudar a solucionar esse caso. De acordo com a Polícia Civil, o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher. E até o momento, a autoria e a motivação são desconhecidas. Quem tiver alguma informação, ligue 181. Ô, gente, o vendedor ambulante, filmado ameaçando passageiros do Transcol ao vender balas, prestou depoimento na delegacia. Segundo a polícia, ele já ficou preso 1 ano por ameaça. Mas para que ele seja detido pelas ameaças dentro do Transcol, as vítimas precisam representar contra ele.
Tiago Nilsen Teixeira, de 35 anos, foi conduzido por policiais da Delegacia de Crimes contra o Transporte de Passageiros para prestar esclarecimentos sobre o comportamento dentro dos ônibus. Se você puder ajudar a mente, se você está com miséria de me ajudar, leva isso para casa, joga fora. Não tenho medo de polícia, nem de vigilante, nem de advogado. Na minha tudo mesma laia. Você, coroa, tem não, pô? Tá logo assim. Policiais civis descaracterizados embarcaram no mesmo coletivo de Tiago. O acompanharam durante todo o itinerário e, em seguida, o abordaram e trouxeram até a delegacia, onde ele foi advertido. A polícia chegou até o suspeito depois que um vídeo de Tiago foi exibido pela imprensa. Nas imagens, o vendedor ambulante ameaça com xingamentos os passageiros enquanto oferece balas. Isso é crime de ameaça, menor potencial ofensivo, mas pelo jeito ele está cometendo diversas ameaças e, somando essas penas, ele pode vir até a ser preso. E essa não é a primeira vez que Tiago pratica esse tipo de crime. Ele já ficou preso 1 ano por ameaças à ex-companheira. Ele já esteve preso pelo período de 1 ano, exatamente pelo crime de ameaça, na forma da Lei Maria da Penha. Depois que mostramos o vídeo aqui no TN, muitos usuários dos coletivos se manifestaram e disseram que já foram hostilizados pelo vendedor de balas. Chegamos a conversar com algumas vítimas que têm medo de se identificar. Ele ficou um pouco nervoso porque algumas pessoas não compraram, né, o material dele. Ele foi muito ignorante, foi muito grosso e muito agressivo também com as palavras. Uma vez que eu fui devolver o produto dele, né, que ele tinha colocado na minha mão, ele pegou já quase enfiando dentro do meu olho. Se aquilo foi proposital. Ele podia estar assaltando, se ele tivesse uma arma ele roubaria, que ele precisa de dinheiro, que ele não consegue trabalho porque ele é dependente químico, que ele não tem endereço fixo. Depois da repercussão, Tiago gravou um vídeo pedindo desculpas pelo comportamento e, para a polícia, também alegou arrependimento. Estou passando uma fase muito difícil da minha vida, eu sou um cara trabalhador, preciso desse trabalho, quero pedir perdão a todos. Os passageiros abençoados que me abençoam, que me dá um voto de confiança, estou subindo nos olhos, estou pedindo perdão. E eu creio que Deus vai me dar vitória. Nós já o alertamos, dizendo que o que ele está cometendo é um crime, e ele nos disse que está arrependido e que não iria cometer novamente esses crimes. Na saída da delegacia, Tiago não quis dar muitos detalhes sobre o caso. Na declarar, já está tudo certo, tá? Foi só um momento de constrangimento e distúrbio, mas deu tudo certo, não agredi ninguém, não fiz nada com ninguém. Para que Tiago fique preso, as vítimas precisam representar contra ele. Nós pedimos a essas pessoas que se sentiram ameaçadas que compareçam à delegacia para estar realizando a representação e, tão logo feita essa representação, nós estaremos encaminhando ao Poder Judiciário a apreciação desses crimes que ele vem cometendo. Quanto mais vítimas aparecerem, mais a soma desses crimes vão podendo chegar até a uma pena de prisão. A Delegacia de Crimes contra o Transporte de Passageiros fica na Avenida Marechal Campos, no bairro Bonfim, em Vitória. Quem quiser pode fazer a denúncia pelo site da Secretaria de Segurança Pública. Ex-capa da Playboy continua presa no Espírito Santo. Flávia Bernardes Tamayo, conhecida como Pamela Pantera, ainda não foi transferida para o Distrito Federal. A garota de programa é suspeita de fazer parte de uma organização criminosa. O grupo agia na capital federal. Flávia foi presa em Vitória quando voltava para o hotel onde estava hospedada na praia de Camburi. A prisão foi determinada pela Justiça do Distrito Federal. De acordo com a Polícia Civil, logo que foi dada a voz de prisão, ela teria tentado chamar a atenção de clientes do hotel. Gritou, levantou a roupa e mostrou as partes íntimas, mas foi controlada pelos agentes. Com a jovem foi apreendida uma pequena quantidade de droga para consumo próprio, dinheiro e um celular. Conhecida no Distrito Federal como Pamela Pantera, a modelo estampou capas de revistas masculinas e também estrelou filmes eróticos. De acordo com a investigação, ela oferecia uma espécie de cardápio sexual aos clientes. A prisão é uma continuidade à Operação Rede, que aconteceu em junho, quando mais de 200 policiais cumpriram mandados de busca e apreensão no Distrito Federal. As investigações foram coordenadas pela Polícia Civil do Distrito Federal durante 2 anos. Ô Jorge, vamos falar de coisa boa? Agora, a Justiça reconheceu o erro
e determinou que seja retirado de todos os registros da polícia o nome de um capixaba, gente, que foi preso injustamente. Vocês lembram dessa história, né, Jorge? Sim. E agora a gente vai ao vivo para mostrar esse caso. Quem está por lá é o Chicarino, né, Jorge? Sim, o repórter Felipe Chicarino vai conversar com a gente. Olá, Felipe, boa tarde para vocês. Olá, George, Bruninha, muito boa tarde para vocês, boa tarde especialmente para você que nos acompanha pelo TN1, muito obrigado pela companhia de todos vocês. Agora eu vou convidar o telespectador, o nosso consumidor de informação do TN, a refletir. Imagina só um casal chegando no finalzinho do dia, próximo das 7 da noite, com a filha de 15 dias, de 10 dias no colo, acabado de sair do médico. Chega em casa, é recepcionado pela polícia. Essa pessoa, no caso o homem, ele é preso sem dever nada. Foi o caso do nosso amigo aqui, o Douglas Almeida da Cruz. Douglas Almeida da Cruz. Vou repetir mais uma vez. Douglas Almeida da Cruz. Porque foi a falta do da Cruz, do D e o A, que te levou, que deixou você 4 dias preso em Viana. Foi isso mesmo. Boa tarde, meu irmão. Boa Que tarde. bom estar aqui com você solto. Muito bom. Foi isso mesmo, uma divergência no nome. Eu fiquei 4 dias preso numa penitenciária, numa cela praticamente lotada, vamos dizer assim. Antes de relembrar esse momento ruim, vamos dar a boa notícia. Hoje a gente conversou com a advogada do Douglas, que ela disse pra gente que tanto o Ministério Público quanto a Justiça já entenderam, já compreenderam, já assumiram o erro. E ele, então, a partir de agora, eles têm a responsabilidade, tanto o Ministério Público quanto a Justiça, de limparem o nome do Douglas de todos os bancos de dados envolvendo crimes. Como é que você recebeu essa notícia? Coisa boa, né? Coisa boa, foi uma satisfação imensa. Logo cedo, uma notícia boa, né? Uma notícia boa saber que você que não tem dívida nenhuma com a Justiça e realmente limparam o meu nome, entendeu? Eu creio que nos próximos dias, meu nome vai estar tudo limpo. Agora, você tá na mão aí, eu vou pedir para você abrir, por gentileza, é o alvará. Isso. É o alvará de soltura do Douglas. Teve um probleminha aí com o vivo do Felipe, que pena, ele tá contando essa história tão bonita do Douglas. Vamos fazer o seguinte, enquanto a gente tenta restabelecer o contato com eles, a gente segue o jornal aqui. Vamos mudar um pouquinho de assunto para falar do que aconteceu, gente, lá no bairro Joca Itaparica, em um circo que a gente já mostrou aqui no TN, viu, gente? Os artistas desse circo, que está armado em Vila Velha, ensaiavam para um espetáculo quando o incêndio atingiu o local. As chamas destruíram o trailer do malabarista. Ele perdeu tudo, um prejuízo estimado em cerca de R$25 mil. O circo, que está lá no bairro Jockey de Itaparica, foi um susto enorme. O fogo começou quando os artistas preparavam o terreno para uma apresentação drive-in, programada para a próxima sexta-feira. Os bombeiros chegaram e, felizmente, gente, ninguém ficou ferido. Mesmo com incêndio, o espetáculo está mantido para o fim de semana. Olha, vamos falar agora do caso do acidente com a lancha que terminou na morte de uma pessoa e deixou outras 2 feridas. O acidente aconteceu na Baía de Vitória na tarde do último domingo. A lancha bateu numa estrutura de aço que ancora navios. A cobertura da embarcação foi destruída. Bruna França Zoca, de 25 anos, não resistiu. Ela era universitária e noiva de José Silvino, proprietário da embarcação Diamante, envolvida na tragédia. Silvino teve 11 costelas quebradas, uma fratura na clavícula, além de ter perfurado o pulmão e outras lesões. Em entrevista ao jornal A Tribuna, Igor, que estava na lancha na hora do acidente e chegou a pular na água para tentar salvar Bruna, disse que o pai está melhorando. De acordo com o Igor, gente, o pai chegou a pedir para dar uma volta na varanda, porque não estava conseguindo ficar dentro de casa. Segundo ele, tudo na residência lembra a Bruna. Ainda de acordo com o filho, José Silvino está desnorteado com a tragédia. Igor disse, abre aspas, não tenho a mínima ideia de como ele vai lidar com isso. Esse é meu medo, fecha aspas. O caso é investigado pela Capitania dos Portos e a Marinha já adiantou que o local onde ocorreu o acidente não era permitido tráfego. Agora cedo nós tentamos contato com o advogado do empresário,
mas a gente não teve retorno. Pois é, Bruna, falando nisso, eu acabei de receber uma mensagem do advogado do Silvino e ele disse o seguinte, ó, a defesa informa que, em que pese que tenha recebido alta do hospital, o mesmo continua com a saúde debilitada e sob total observação devido ao risco de agravamento. Tanto que ontem, por volta de 6 horas da noite, em que a defesa havia programado para conversar com ele, né, o advogado ia conversar com ele, o seu Silvino teve um agravamento no quadro clínico, tendo que ser atendido com urgência pelos seus amigos e familiares, que são profissionais da área da saúde, porque estava sentindo fortes dores no corpo, em razão das várias fraturas sofridas nas costelas e no pulmão, o que levou a apresentar dificuldade incompatível com o fato de respirar, bem como falar. Então, quer dizer, o advogado disse que não conseguiu conversar com ele. Então, o advogado continua dizendo aqui no WhatsApp que acabou de mandar. Há de ressaltar que, além do abalo físico, o seu Silvino Pinafo está profundamente abalado psicologicamente diante da perda da esposa. No momento, é o que temos a dizer, é que a saúde dele requer cuidados especiais e a defesa está trabalhando incansavelmente para colaborar com as investigações, né? A gente tinha escrito isso daí um pouquinho antes do jornal e o advogado acabou de encaminhar essa nota aqui, então dizendo que não conseguiu conversar com o Pinafo em virtude da situação da saúde dele. Tá certo, recado dado em primeira mão. Ô, gente, nós conseguimos restabelecer o contato com o Felipe e com o Douglas. Vamos continuar a nossa conversa por lá? Felipe, meu amigo, eu volto com você. Oi, Bruninha, estamos de volta aqui direto de Cariacica contando a história desse moço aqui, ó, do Douglas, que ele é técnico em eletrônica, Douglas Almeida da Cruz, eu tô frisando muito bem o da, porque foi a falta do da que trouxe você, que levou você preso, né? Ou seja, o verdadeiro criminoso, que já estava preso, inclusive, se chama Douglas Almeida Cruz. Esse meu amigo aqui, ele chama Douglas Almeida da Cruz. Então foi a ausência dessas duas letras aí que te levou pra cadeia. Agora, a gente tava falando do alvará. Vou pedir pro Bruno mostrar o alvará. Esse é o alvará de soltura, né? Você ficou 4 dias preso em Viana. É o alvará que garante a sua liberdade. Se você sair de casa e esquecer esse alvará, o que rola? O que acontece? Eu posso ser preso novamente. Por causa desse erro. Eu creio que hoje, a partir do momento que foi reconhecido o erro pelas autoridades, eu creio que hoje não mais. Mas, anteriormente a essa decisão, eu poderia ser preso novamente. Agora, Douglas, a gente está aqui na sua casa, que fica no bairro Nova Canaã, em Cariacica. Eu vejo que é uma casa muito espaçosa, tem muito espaço. Diferente da situação que você viveu lá em Viana. Você estava numa cela que tinha espaço para quantas pessoas e quantas pessoas estavam nessa cela? Era uma cela assim que tinham 7 dormitórios. 7 dormitórios e tinham 25 pessoas nessa cela. Ou seja, mais de 3 vezes mais o valor isso aí, da capacidade. Isso aí, todo mundo na hora de dormir era um do ladinho do outro, entendeu? E o que passava na sua cabeça nesse momento na cadeia? Porque você sabia que não tinha cometido crime algum, que você estava lá por um baita erro e mesmo assim estava preso. O que passava pela sua cabeça nesse momento, nessas 3 noites que você passou lá em Viana? É uma preocupação muito grande. Passa uma preocupação que eu estava com a nenenzinha que foi muito desejada e só tinha 15 dias de vida. Eu fui para lá, não tive acesso de conversar com mais ninguém. E aí você não sabe o que está acontecendo aqui fora. Não sabe o que realmente aconteceu, por que aquela acusação. Totalmente sem saber o que fazer, entendeu? De mãos atadas, literalmente algemado, e sem saber o que está acontecendo aqui fora. Você que é um trabalhador, você que trabalha, estuda, para casa, igreja, vive uma vida normal e de repente se vê numa situação dessa, acusado por um crime que você não cometeu. E o Douglas falou da esposa e da filha. Cadê a Andressa? Tá aqui? Tá aqui na sala, será? Andressa, vem cá um pouquinho. A Andressa tá com a pequena... Como é que é o nome da filha mesmo? É Vivian. A Vivian, de 25 dias agora, aí. Sim. Então, 10 anos tentando engravidar a Andressa, né? 10 anos vocês tentando construir uma família aí, ter um filho. E quando isso acontece, né? Poucos dias depois, você já passa por essa situação. Que doideira, né, mano? Nossa, uma coisa sem explicação, entendeu? Sem explicação. Que uma coisa que, penso eu, se poderia ser resolvido, se tivesse uma checagem melhor, olhasse que não batia nome da mãe, não batia na data de nascimento. E, além de mais, ainda existia uma terceira data de nascimento que não era nem minha e nem do acusado verdadeiro. Entendeu?
documentação, se fosse checada, eu creio que existia várias formas de ter uma checagem para não chegar eu ter precisado ir para o presídio, ó, ter cabeça... Douglas, então ter cabeça raspada, ó, tá vendo? Foi um constrangimento muito grande. Cabelo, tira de novo o boné, pode ficar até sem boné, seu cabelo não você não usa o cabelo baixinho. Não. Meu cabelo é um cabelo assim... Quer dizer, você teve o cabelo raspado, teve de usar uniforme? Sim. Dormi no local reservado para 7 pessoas que tinha 25? No chão com um cobertorzinho só. E a Andressa e a Vivi em casa? E a Andressa e a Vivi em casa, e eu lá sem saber quem está ajudando, quem não está e tal. A situação, o que estão fazendo para solucionar esse problema, a cabeça fica mil. Agora, o que você quer da sua vida, né? Você queria tanto ser pai, vocês queriam tanto ter uma família, chegou ela aí cheia de saúde, depois esse susto, e agora o que você quer? Você espera que esse erro seja, porque foi um erro absurdo e que para servir de exemplo, né, isso precisa existir um responsável ou os responsáveis, esses responsáveis precisam ser responsabilizados para que você também possa ter paz, né, cara? Sim, o que eu mais quero é que o meu nome seja limpo, definitivo, que eu não tenha o nome sujo em lugar nenhum, entendeu? A decisão saiu hoje, eu creio que nos próximos 15 dias isso já vai tá tudo limpo para eu poder viver minha vida e curtir minha pequena. E eu queria que, como você falou, que as pessoas fossem responsabilizadas para que outras pessoas, cidadão de bem, não venham passar por esse problema que eu passei. Imagina se a moda pega, mano. Imagina. Já pensou? Isso pode acontecer com qualquer um cidadão de bem, entendeu? O que não deveria. Ô Douglas, posso te pedir um favor para te encerrar esse vivo? Pode sim. O Douglas Almeida da Cruz, que é este aqui, ele é um cara íntegro, um cara honesto, que paga os seus impostos e que não tem vergonha de esconder o rosto. A gente está mantendo esse distanciamento, vou até chegar um pouco. Eu queria que você tirasse a máscara e olhasse para a câmera e para dizer que esse cara é um cara vítima de um erro e que ninguém pode passar por isso. O que você tem para falar com quem cometeu esse erro com você? Sem a máscara, olha por favor para a câmera e fala. Olha, eu fui vítima de um erro e eu gostaria muito, de coração mesmo, que isso não viesse a acontecer com pessoas de bem nenhum, entendeu? Que o poder competente a isso checasse bem, inserisse mais informações a respeito da pessoa, que igual eu te falei, que no meu caso não tinha documentação, não tinha cor, não tinha documento. Registro de documento, o que se tivesse poderia ter solucionado o erro aqui mesmo, na minha casa aqui, ó. Entendeu? Douglas, muito obrigado, Deus te abençoe aí, nessa nova etapa da sua vida. Obrigado, viu? Valeu. É isso aí, Bruna, George, eu devolvo pra vocês. É tão bom contar essas histórias, por mais que ele tenha sido vítima do erro, mas ele tá aqui para poder contar essa história e para servir de exemplo, para que isso não se repita, isso não pode ser regra. George, Bruna, eu volto com vocês. Boa tarde a todos, boa tarde ao pessoal de casa. Valeu, Felipe. Douglas, de maneira simples e clara, deu um recado muito importante. A gente deseja muita saúde e uma vida plena e feliz para o Douglas e para a família linda dele. A gente não pode ser só mais um número, exatamente, né? Nós somos seres humanos, precisamos realmente ter identidade. E a falta dela pode ocasionar esse monte de erro que aconteceu, como o do Douglas. E olha, no bairro Jardim, no Moeiro, na Serra, um jovem foi rendido na porta do prédio onde mora. Os bandidos queriam roubar a mochila dele. A vítima, gente, reagiu e entrou em luta corporal com o criminoso. Mas o bandido estava armado e acabou atirando. Mesmo ferido, o jovem correu pelas ruas do bairro em busca de ajuda. Era por volta de 7 horas da noite quando um subgerente de 21 anos de idade chegava em casa. Ele mora nesse condomínio, que fica próximo a uma casa de shows em Jardim de Moeiro, na Serra. A poucos metros de casa, a vítima foi abordada. Por telefone, a esposa contou o que o marido relatou para ela. Quando ele estava andando por um terreno que tem em frente ao cerimonial ICEP, é meio escuro, ele já viu que tinha uma moto meio suspeita. Enquanto o cara enquanto ele esvaziava a mochila, ele viu que o cara deu um espaço, assim, ele tentou reagir de forma imprudente, né? Mas aí ele reagiu e o cara brigou com ele no chão e chegou uma hora que sacou a arma e o Henrique parou. A vítima chegou a contar para a esposa que tentou reagir porque tinham outras pessoas com ele. Então ele achou que essas pessoas iriam ajudá-lo a pegar o ladrão. Pois bem, não ajudaram, saíram correndo. A vítima, então, reagindo,
leva um tiro nas partes baixas, nas partes íntimas, e sai correndo nesta direção aqui pedindo socorro. A cerca de 300 metros daqui, ele para numa empresa de material elétrico e aguarda por socorro, já ferido e sangrando bastante. A dona Ana ajudou a socorrer o rapaz. Estava caminhando com a filha e percebeu que havia algo errado quando viu 6 mulheres correndo. Quando a gente estava indo, vinham as senhoras correndo. Aí eu falei com a minha filha, não vamos continuar. E voltamos. Nisso que a gente está voltando, eu escutei o tiro. Aí a gente foi se acolheu atrás de um caminhão. E aí ficamos esperando. Aí viu o menino correndo e pedindo ajuda. Foi essa técnica de enfermagem que prestou os primeiros socorros. Estava chegando também, quando eu desci do carro, eu ouvi o barulho do tiro. E aí eu ouvi ele gritando, socorro, me ajuda, e caiu, bem próximo onde eu estava. Eu vi que ele estava sangrando muito e imediatamente fiz compreensão para que o sangramento parasse. O condomínio Florata e Vila Gardênia são novos, têm cerca de 6 anos. Ficam afastados da rodovia S010, em um local onde há muitos galpões do que casas. Hoje não é mais novidade essa onda de assaltos nessa região. Estamos completamente vulneráveis. Ontem eu não conseguia dormir pensando todo o tempo sobre isso, né? Porque é muito difícil. A segurança está muito precária. Síndico dos 2 prédios explicam que, mesmo sendo tão recente, os moradores dos condomínios já são vítimas constantes da violência. Praticamente toda semana tem 1, 2, 3 assaltos. Tem horário? Tem. Olha, geralmente é na parte da manhã, no primeiro horário assim do dia, 6, 7 horas da manhã, e ao fim da tarde também, por volta das 6, como aconteceu como esse de ontem, exatamente, né? Viemos tendo bastante insegurança quanto a isso. Olha, o caso foi registrado como tentativa de latrocínio e vai seguir sob investigação do Departamento Especializado de Investigações Criminais. Sobre o policiamento na região, a PM informou que diariamente tem realizado cercos táticos e pontos bases na região, além do patrulhamento preventivo de rotina. O comando da 5ª Companhia do 6º Batalhão lembra que sempre está à disposição da comunidade para conversar e esclarecer como é feito o patrulhamento no local. E olha, gente, um dado preocupante. 1 de cada 3 motociclistas parados em blitz não tem habilitação. Jorge, é uma imprudência que preocupa e mata. Pensa só, excesso de velocidade combinado com a falta de capacete. Quando isso não mata, traz sequelas gravíssimas. Não é isso? Assunto para Tainá Lopes ao vivo agora. Boa tarde, Tainá. Boa tarde a todos, exatamente isso. Entre outros dados muito significativos, eu vou complementar aqui as informações de vocês. Só do início desse ano até junho, 129 acidentes com motociclistas resultaram em morte aqui no Espírito Santo. Esse é um dado da Secretaria Estadual de Segurança Pública. Nesse mesmo período, o SAMU realizou 3.378 atendimentos de socorro com ocorrências envolvendo motociclistas. Neste final de semana, um jovem de 21 anos perdeu a vida por fazer manobras inadequadas com a moto. E detalhe, ele não tinha habilitação. É a reportagem que a gente vai ver agora do Yuri Demuner. O motociclista já entra na curva com a moto em apenas uma roda. Ele está em alta velocidade, perde o controle ao passar por um quebra-molas e atinge em cheio o poste. Miqueias Gonçalves Merilho, de 21 anos, chegou a ser socorrido, mas não resistiu ao impacto e morreu. A vítima trabalhava como motoboy. A imprudência do jovem foi a responsável por tirar a vida dele. Miqueias estava realizando uma manobra que não é permitida pela legislação de trânsito. O acidente aconteceu bem aqui neste local, uma avenida movimentada do bairro Vista Dourada, em Cariacica. A polícia de trânsito constatou que Miqueias não tinha habilitação, uma realidade que vem crescendo na Grande Vitória. Nas nossas fiscalizações diárias, nós presenciamos que pelo menos 1/3
né, proporcionalmente dos abordados, estão sem habilitação e esse número tem crescido. E não é difícil flagrar motociclistas colocando a própria vida em risco. Durante a reportagem vimos 2 deles pilotando sem capacete. De acordo com o Batalhão de Trânsito, de janeiro a junho deste ano houve uma redução de acidentes em relação a 2019, mas o número de vítimas fatais registrou aumento de 40% na região metropolitana. A maior parte das mortes é de pessoas em motocicletas. Temos em torno de 2.200 aproximadamente em 2019, isso no período de janeiro a junho. E no mesmo período de 2020 nós temos uma redução aí, estamos com um faixa de 1.830, então houve uma redução significativa, mas o que nos chama a atenção é que se nós levarmos em consideração os números de vítimas fatais desses acidentes, o número de 2020 está maior consideravelmente do que o número de 2019. Na última semana, uma mulher de 34 anos que estava de moto perdeu a vida na rodovia do Contorno após ser atropelada por um caminhão. A Polícia Rodoviária Federal já contabilizou mais de 1.200 acidentes neste ano nas BRs que cortam o Espírito Santo. Mais da metade envolviam motociclistas. Esse jovem era colega de Miqueias e conta que a imprudência dos motoqueiros é comum no local. Os caras passam aí no quebra-mola aí, já empinando. É normal isso aqui, só que os caras já passam chutado assim, ó. A gente dá continuidade a esse assunto agora ao vivo com o capitão Arlésio, ele que é do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar. Capitão, muito obrigada pela sua participação. Qual a representatividade de acidentes de motos envolvendo motociclistas hoje na região metropolitana da Grande Vitória? Boa tarde a todos. É uma representatividade considerável, né? O BPTran, que faz registro de acidentes com veículos dentro da região metropolitana, já constatou que no período de janeiro até junho de 2020, pouco mais de 6.000 acidentes ocorreram em geral. Especificamente com motocicletas, foram cerca de 1.830. Isso é praticamente um terço, né, do total de acidentes dentro da região metropolitana de Vitória. É um número considerável e bastante preocupante. Quando a gente fala em acidente com motociclista, na maioria das vezes, infelizmente, o resultado é fatal. Mas quando não é fatal, esse motociclista, na maioria das vezes, é encaminhado a hospitais da região, ocupando leitos, ficando em situações de difícil recuperação, porque acidentes envolvendo moto machuca mesmo, não tem aquela proteção que o veículo, que o carro tem. Como que o senhor avalia isso? Como isso interfere na questão da saúde pública, os acidentes envolvendo motociclistas? Olha, impacta consideravelmente, Tainá, porque de todos os acidentes com vítimas fatais, desses mais de 6.000 acidentes, 22 pessoas faleceram somente com acidente de motocicleta. Você pega um universo de 30, tira 22, é um percentual enorme com acidente de motocicleta. E isso causa um impacto considerável, né, nos hospitais, porque é uma média diária de acidente com motocicleta de 25 a 28 pessoas todo dia sendo acidentadas, quer dizer, buscando atendimento médico, porque via de regra um acidente com motocicleta vai lesionar de alguma forma alguma pessoa. Agora a gente tem que dar um serviço para quem está em casa, porque a gente está falando de um dado que o senhor trouxe na matéria do Yuri, de grande parte da população que conduz motos sem habilitação. O que significa isso, conduzir motos sem habilitação, que gera de penalidade? Quais as consequências para quem assume esse risco? Isso é um fato que nós temos verificado nas nossas fiscalizações recentes. Nossos últimos 3 meses nós temos comprovado que o número de inabilitados tem sido aumentado. Já pode colocar aí estatisticamente que aproximadamente um terço de todas as pessoas que a gente aborda dentro dos bairros, especialmente, eles não estão habilitados. Se não estão habilitados, eles não têm habilidade técnica para pilotar o veículo e provavelmente, quer dizer, muito provável, pode causar um acidente. Isso é uma infração gravíssima, pilotar sem habilitação. Isso gera multa de até R$ 293 aproximadamente. Também gera a suspensão da carteira de quem permite que a pessoa ou entrega a direção a uma pessoa inabilitada para pilotar. Isso é uma coisa que tem acontecido com frequência. É importante que todos saibam que entregar ou permitir que o inabilitado pilote qualquer veículo, isso é
pode ser considerado até crime de trânsito se a pessoa gerar dano de risco de vida a alguma pessoa que está transitando pela via. Muito obrigada pela sua participação, capitão Arlécio. Vou devolver agora no estúdio, esse que é um assunto muito importante. E pedir aí ao nosso telespectador que leve em consideração essas informações, esses dados, né, Bruno e George, que a gente trouxe atualizados aqui. Porque trata-se realmente de um risco muito grande quando você assume qualquer tipo de veículo sem preparo para conduzi-lo. Devolvo para vocês aí no estúdio. Certo, Tainá, obrigada. E responsabilidade de quem dirige sem a carteira de habilitação e responsabilidade também de quem empresta o veículo, Nossa, né? Você imagina, um número muito alto, né? 1 de cada 3 motociclistas não tem carteira de habilitação. Muito alto. Falta de consciência. E olha só essa história, gente, aconteceu em Cariacica. Um mesmo bandido roubou 2 motos da mesma pessoa em poucos minutos. No primeiro crime, o bandido fugiu com o veículo em disparada e acabou sofrendo um acidente. Gente, mas o dono da moto foi atrás, na garupa da motocicleta de um amigo. O bandido, mesmo ferido, novamente anunciou o assalto e agora rouba a segunda moto. Câmeras de segurança flagram o momento do acidente. Desgovernado, um jovem bate a moto em um poste e cai. Funcionários das lojas da região vão ajudá-lo. O que ninguém sabia é que a moto era roubada e o ladrão estava tentando fugir quando sofreu o acidente. Pouquíssimos minutos depois da batida, 2 pessoas chegam ao local também de moto. Uma delas é a dona da motocicleta roubada que o jovem bateu. Só que olha só a surpresa. O bandido comete outro assalto e rouba a outra moto que os rapazes chegaram. Em seguida, ele foge com o veículo e deixa o batido para trás. Esse caso aconteceu no bairro Flechal, em Cariacica, e até o momento o bandido não foi localizado e a moto roubada também não foi recuperada. E teve operação da Polícia Militar no Morro do Quiabo, em Cariacica. Foi após uma tentativa de homicídio. As viaturas saíram do 7º Batalhão em comboio. Cerca de 20 policiais da Força Tática participaram da ação. O primeiro alvo da operação é o local conhecido como Morro do Quiabo, que fica na região de Porto Novo, em Cariacica. Para a segurança da nossa equipe, ficamos no pé do morro enquanto as primeiras viaturas subiram. Os policiais começaram a operação aqui por essa região de Porto Novo e também do Morro do Quiabo, porque teve uma tentativa de homicídio aqui na região e uma pessoa acabou baleada. Depois de alguns minutos, tivemos a informação de que poderíamos subir também. No alto do morro, os policiais percorreram as vielas e os becos, procurando por criminosos, armas e drogas. Existem uma série de ações relacionadas, né, aos patrulhamentos que são realizados na região de Beco. Inclusive, algumas armas de fogo foram apreendidas nessa região recentemente. E o objetivo é de que, efetivamente, esses criminosos eles sejam detidos e possam, no momento oportuno, serem apresentados à justiça. Já no final da tarde, os policiais bloquearam a entrada do morro e fizeram abordagens a motos e carros. A importância desse tipo de operação em bairros que são conhecidos pelo intenso tráfico de drogas é trazer mais segurança para o morador que vive acuado pela violência. Recentemente, recebemos um vídeo de uma moradora que teve o cabelo cortado à força e ainda foi agredida. Segundo informações, o caso teria acontecido nessa região do Morro do Quiabo. Conseguimos contato com a moradora por uma rede social, mas com medo, ela nos disse que deixou o estado, não aguentava mais a violência. A polícia tem intensificado as ações de combate à criminalidade em Cariacica. O 7º Batalhão apreendeu 190 armas de fogo do mês de janeiro até a presente data. São quase 350 veículos recuperados com algum tipo de restrição criminal, ou roubo ou furto, e nós reiteramos a importância da comunidade nesse processo, com denúncias, com informações que permitam aos nossos setores, né, a inteligência da PM e também as equipes caracterizadas, que realizem detenções e permitam a tranquilidade a essas comunidades. Hoje a gente vai mudar um pouquinho de assunto, vamos falar da pandemia do coronavírus aqui no Espírito Santo. Apesar da estabilização da doença na Grande Vitória, ainda não dá para falar que nós podemos voltar ao normal, né, gente? Então, se cuida e vejam esse dado. O estado tem mais de 800 crianças de até 4 anos que foram contaminadas pela Covid-19. A reportagem é destaque no Tribuna Online. Apesar do baixo número de mortes nessa faixa etária, 4 crianças morreram vítimas do coronavírus. A maioria dos casos foi registrado em Vila Velha.
Agora vamos dar uma olhadinha em como é que está o panorama da doença no painel da Covid. A última atualização mostra um total de 79.468 casos confirmados da doença. 2.462 pessoas perderam a vida para o coronavírus. Mas o número de curados, gente, já chega a 62.870. E a gente torce para que esse número aí cresça e ganhe cada vez mais destaque aqui no nosso painel. E a expectativa é que a gente possa mostrar ele zerado em breve, né, George? Isso. E os leitos de Covid já começam a ser usados para outras doenças. Pois é, a mudança é possível após a estabilidade de casos e a queda de ocupação de vagas. A estratégia de enfrentamento ao Covid-19 no Estado do Espírito Santo fez com que o Estado do Espírito Santo disponibilizasse mais de 1.400 leitos hospitalares para pessoas atingidas pelo Covid, destes 705 leitos de terapia intensiva. Essa expansão ocorreu privilegiando os hospitais públicos, os hospitais do Sistema Único de Saúde, geridos pelo governo do Estado do Espírito Santo. Agora, com a redução da taxa de ocupação hospitalar, alcançando 70% de ocupação dos leitos de UTIs e 54% de ocupação dos leitos de enfermaria, iremos iniciar uma migração cautelosa, prudente, mas muito robusta de leitos antes destinados ao Covid para pacientes atingidos por outras doenças. Essa migração terá a margem de 80% de ocupação com uma margem de segurança. Na medida que essa ocupação for caindo, nós iremos migrar esses leitos. Iniciamos pelo Hospital Dori Silva, iremos fazer no Hospital Bezerra de Farias e gradualmente faremos em outras unidades hospitalares também. Respeitando os leitos habilitados pelo Ministério da Saúde, que vão permanecer sendo ofertados aos pacientes do Covid, nós iremos começar pela migração dos leitos ainda não habilitados, de maneira que a gente consiga ter muita segurança em, ainda enfrentando a pandemia que não acabou, também conseguir atender os pacientes atingidos por outras doenças. De acordo com o secretário, o Hospital Jaime Santos Neves vai continuar referência de combate ao coronavírus. A secretaria também disse que está construindo um plano para a retomada das consultas e cirurgias eletivas, ou seja, aquelas que não são de urgência para o mês de agosto. Ô, gente, ontem nós acompanhamos a situação dos animais soltos em Viana. Pois é, um motociclista foi parar no hospital depois de atropelar e matar um cavalo, só que esse caso aconteceu na Serra. O acidente foi na rodovia ES-010, na altura do bairro Jardim Limoeiro. O motociclista seguia no sentido Vitória quando foi surpreendido pelo cavalo atravessando a pista. O homem não teve tempo de frear o veículo e acabou atropelando o animal. O cavalo morreu no local do acidente. Já o motociclista foi socorrido com muitos ferimentos para um hospital da região. Populares disseram que, com frequência, os animais são vistos soltos na região. A Secretaria de Serviços da Serra pede que a população ligue para o telefone 3291-5386 quando flagrar situações como essa. E olha, a gente vem mostrando aqui no TN a luta para manter os pequenos negócios nesse período de crise. É verdade, George. Hoje eu fui conhecer duas histórias muito legais de quem precisou transformar o trabalho para manter a renda no fim do mês. O espaço onde funcionava a creche agora está vazio. Nas salas onde as 30 crianças estudavam, hoje impera o silêncio. Essa é a creche da tia Lu. Desde março, por causa da pandemia, as aulas foram suspensas. Junto com as crianças, o que sumiu também foi a renda mensal. O jeito foi trocar a camisa, literalmente. Sai de cena a professora e entra a vovó Lu, chefe de cozinha, que está botando a mão na massa. Luciene agora faz pães caseiros e empadas para ajudar a pagar as contas, que olha aí, não param de chegar. Aí estou fazendo pães, empada, para poder estar ajudando, né, pagar uma água, uma luz, porque sem criança, né, não tem a mensalidade todo mês, então não tem nem como estar arcando aí o aluguel da creche. O anúncio dos produtos é feito em um grupo de moradores do bairro Jockey de Taparica, em Vila Velha. Mas se o pedido for de longe, não tem problema. Ela pega a moto e vai entregar. Então as pessoas conhecem, né, me conhecem e já vão fazendo pedidos. Aí faz os pedidos, eu mesmo faço, eu mesmo é que entrego na minha moto. Passa aí sexta, sábado, domingo, a gente está entregando os pães. Quando é preciso pagar aluguel e o locatário não dá um refresco,
o jeito é trazer o negócio para dentro de casa. Por aqui, a garagem virou a oficina de rodas da família. É aqui que o Vitor trabalha agora. Faz todo o processo de manutenção das rodas e recebe os clientes. A epidemia ela veio assim muito forte nas nossas vidas. Ela veio assim de uma forma que a gente não esperava, porque a gente não estava preparado, sabe? E assim, aí veio junto dela também um aumento de gastos e tudo mais, e a gente teve que cortar. A gente decidiu entregar aquele ponto que a gente tinha lá há tempos e começar em casa do zero, sabe? Porque aqui é o novo passo. Os equipamentos ganharam um novo espaço e os planos também. Junto com a esposa, eles agora pensam em tocar o negócio dali mesmo. A gente entende que daqui a gente vai crescer cada vez mais, sabe? A gente imagina que a gente vai alcançar tudo que a gente quiser. Não, isso é maravilhoso, porque aqui eu estou dentro de casa, estou perto da minha esposa, dos meus cachorrinhos que eu gosto, e assim, fico à vontade. Atendo os clientes um por vez, sabe? Do jeito que vai vindo, eu vou resolvendo. E mesmo com essa crise, a gente está aí, vencendo, estamos na luta e não vamos desistir. É isso aí, tem que lutar, não pode desistir, é se reinventar. Quem quiser encomendar, gente, as delícias da vovó Lu, vai lá no Instagram dela, é @pãesdavovólu. Que delícia, hein? Delícia. Sempre se reinventando. Gente, olha só, o jornal A Tribuna trouxe hoje mais de 2.000 oportunidades de emprego e nós vamos ver aqui, ó, também algumas dessas vagas. Tá aí na telinha de vocês, ó, Jurong tem 3 vagas para analista contábil, moço de convés, vaga temporária e engenheiro mecânico. Olha, para participar, anote aí, nós vamos dar todas essas vagas, mas você pega aí correndo, ó. Vai lá no site trabalheconosco.vagas.com.br/Jurong para participar. E tem mais um bocado de vaga na Viminas, em 14 oportunidades. Os cargos são para auxiliar de produção, mecânico, eletromecânico, técnico em automação industrial, assistente de manutenção, assistente de produção e coordenador de processo. Se você quer disputar algumas dessas 14 vagas aí, anota o endereço para você enviar seu currículo. O e-mail é curriculo@viminas.com.br. Na Brinox são 5 vagas para líder de logística, líder de produção, operador de máquinas, preparador de operador de máquinas e técnico de segurança do trabalho. Então, como disputar essas 5 vagas? É só fazer o cadastro no site grupobrinox.gupy.io. Então, olha só, quantas vagas bacanas, hein, Bruno? Muita oportunidade e daqui a pouquinho, em instantes, a gente vai mostrar novas ofertas de emprego. E mais, moradores do centro de Vitória pedem reforço no policiamento. São casos de assaltos, roubos, carros arranhados. Espírito Santo na rota do tráfico internacional de armas. Os investigados recebiam armas de fogo pelos correios, escondidas em panelas, rádio. E um assassinato por dívida de drogas. Nós voltamos rapidinho. Agora a gente fala da insegurança no centro de Vitória. De manhã, à tarde ou à noite, não importa, os bandidos estão agindo a qualquer hora do dia. Olha, Bruna, só essa semana comércios foram arrombados, uma mulher foi assaltada no meio da rua e um ciclista teve a bicicleta roubada. Quem precisa passar pela região reclama da insegurança. A bike era a paixão do vigilante que prefere não ser identificado. Enquanto voltava para casa após um pedal, acabou sendo vítima de assalto. A bicicleta dele e a do amigo foram levadas por criminosos na região da Vila Rubim, no centro de Vitória. Quando a gente estava se aproximando do ponto de ônibus, um deles desceu com uma arma, né, muito parecido com a metralhadora fabricação caseira. Aí eles mandaram o rapaz me revistar, só que um me revistou de uma forma que não conseguiu achar meu telefone. Aí ele puxou minha bicicleta e eu me distanciei dele. Ele, que sempre passa pelo local, afirma que a insegurança tem sido cada vez maior. Está muito deserto ali aquela noite, ali 9 horas da noite em diante. Está muito deserto. Essa imagem é de mais um crime cometido no centro de Vitória. Este empresário, que prefere não mostrar o rosto, é o dono do carro. Fiquei muito chateado. No início pensei que fosse algo pessoal. Depois soube que foi em vários carros aqui na região. É muito complicado isso, porque a gente fica com prejuízo, né? Nesta outra gravação, uma tentativa. A mulher só não teve a bolsa levada porque reagiu. Ela e o bandido correm para lados opostos.
Neste mês, ainda exibimos a história desta proprietária de salão de beleza. O comércio dela fica na rua Duque de Caxias, no centro da capital. Bandidos arrombaram o salão, deixando prejuízo para a comerciante. Quando eu cheguei, eu vi a luz acesa. Eu pensei, entraram, que eu deixei tudo apagado, aí levaram a televisão, identificaram a porta, que ficou no prejuízo aí, né, de 3 mil e poucos reais. Só a porta foi 1.800 reais que eu tenho que pagar. Em nota, a Polícia Militar disse que faz policiamento ostensivo em toda a região do centro de Vitória. Ainda que ações simultâneas são realizadas para combater a criminalidade em vários pontos do centro da capital. A PM ainda pede que a vítima registre a ocorrência e, caso presencie um crime, acione imediatamente o 190. Eu, para ser sincero, eu vejo que eles falam que prende e solta. Mas incrível que eu fiquei mais ou menos uns 5 minutos, eles me revistando outro rapaz. E não passou nenhuma viatura. Faz o policiamento, mas a população mesmo assim se sente insegura. Pelo jeito, é preciso repensar nas estratégias, né? Para quem sabe evitar tantos crimes que têm acontecido na região e a população se sentir mais segura. Espírito Santo na rota do tráfico internacional de armas. 130 policiais federais cumprem mandados de busca, apreensão e prisão aqui e em outros 7 estados. Os suspeitos receberiam pelos correios armas importadas ilegalmente do Paraguai. A operação, batizada de Mercado de Armas, começou depois que os policiais descobriram que armas de fogo e acessórios chegavam ao Brasil escondidos em equipamentos eletrônicos e eletrodomésticos, como panelas e rádios. Os investigados contavam com o auxílio de atravessadores paraguaios para ter acesso ao material. A federal aqui do Espírito Santo ainda não passou mais detalhes da ação no estado. Uma dívida de drogas pode ter motivado o assassinato de um homem no bairro Vila Nova de Colares, na Serra. A vítima teria sido atraída para o local do crime. Lá foi surpreendida pelos atiradores. O crime aconteceu nesta rua do bairro Vila Nova de Colares, na Serra. Foi entre 3 e 4 horas da madrugada, horário estimado pela polícia devido ao rigor do corpo. A vítima aparentava ter mais de 40 anos. A bicicleta, que suspeita-se seja dele, foi encontrada a poucos metros de onde o corpo estava, em uma outra rua. Informações preliminares são de que a vítima teria sido atraída para um local que costumava frequentar no bairro. Casa que fica bem próxima aonde ele foi morto. De acordo com algumas informações que colhemos aqui na rua, a vítima teria vindo daquela rua de lá, onde foi encontrada uma bicicleta que seria, de acordo com as investigações, da própria vítima. Bem, os investigadores da DHPP já estão bem adiantados nas informações que coletaram aqui. E já teriam, inclusive, 2 suspeitos desta agressão que resultou na morte desta pessoa que ainda não foi identificada. Os policiais já estavam em busca dos suspeitos, que teriam como motivo para a morte desavença devido a drogas. A vítima não era conhecida no bairro. Olha, até o momento, nenhum suspeito foi preso. Vamos às manchetes do jornal A Tribuna desta quarta-feira, 29 de julho. Veja como se inscrever hoje para disputar 2.000 empregos. Na foto principal, 1 em cada 3 motociclistas parados em blitz não tem habilitação. Leitos de Covid já começam a ser usados para outras doenças. Comerciante é assassinada dentro de casa e tem o corpo enrolado em tapete. Especialista diz como investir em tempos de crise e juros baixos. Você vai ver ainda em destaque no jornal A Tribuna de hoje. No AT2, malhar vai ser herança da pandemia. Fla perto de assinar com técnico espanhol. E no suplemento, famílias buscam imóveis maiores. E como você viu aí na chamada do jornal, tem vagas de emprego na edição de hoje. Vamos ver algumas? Bota aí na tela, gente. A RIT RH está com 68 oportunidades. Os cargos são para assistente financeiro, engenheiro mecânico, auxiliar administrativo, vendedor, estoquista, gerente de produção, analista contábil, secretária, analista de logística, gerente de loja, entre outros. Para disputar uma dessas oportunidades, faz lá o seu cadastro no site rit.abler, se escreve abler.com.br.
E a Sank Raia tem 3 vagas para os cargos de gestor de projetos e analista de implantação de ERP. Então, para se inscrever, é só você mandar o currículo para alexia.moura@sankraia.com.br. Tem mais 30 vagas na Psicoespaço, cargos para analista contábil, auxiliar administrativo, auxiliar de produção, enfermeiro, vendedor, técnico de vendas, técnico de instalação, programador e entre outras. Manda o seu currículo, cadastre ele pelo site psicoespaço.com.br. Lembrando que tem mais vagas no jornal A Tribuna de hoje. É isso mesmo. E logo mais temos mais oportunidades, né? É isso mesmo, a gente vai mostrar tudinho aqui para vocês no TN1. E também tem os nossos classificados. A gente já volta. Ângela, hoje eu estou aqui para apresentar o meu produto. São lindos panos de pratos personalizados com lindo bicos de crochê. Eu deixaria a cozinha de vocês, o fogão um charme. Vocês encontram o meu trabalho no meu Instagram, Mari Artes, e também o meu produto se encontra localizado na loja Masterplace da Reta da Penha. Vocês podem falar também no meu contato, o 027 99570 6547, e seja de incentivo para vocês e vocês vão adorar. Beijos! Pano de prato é sempre bem-vindo, né? Sim, com certeza. Deixar tudo limpinho, exatamente, né? Louça limpinhas, tudo ali sem aquela molhadeira e fica na pia, exatamente. Né? Poxa, vamos ligar para nossa colega, então? Quem quiser o pano de prato dela, anota aí, 99570-6547. 99570-6547. Falar com a Elisângela. Rogério está precisando de um pano de prato para enxugar as coisas também, né? Deve Agora, tá. pessoal, você também, antes da dica, né? Você que está precisando de mandar para a gente, manda um vídeo para a gente, ó. Participe aqui do nosso quadro, classificados do TN, 997922530, 997922530. Isso, e a dica que a gente vai dar agora é para quem quer empreender. Se liga aí no recadinho do Sebrae. Desde o início do isolamento social, o Sebrae tem estado ao lado dos micro e pequenos negócios. E agora é hora de continuar junto. São 10 milhões de reais em consultorias gratuitas e online. Acesse sebrae-porondecomeçar.com.br. E olha, vamos ver mais ofertas de emprego? Opa. Roda aí, olha só, cadê as ofertas de emprego? No Center RH, são 9 vagas para advogado, agente de vendas, assistente de faturamento, atendente de farmácia, farmacêutico, técnico comercial e vendedor. Cadastro pelo site centerrh.com.br. E tem mais 7 vagas na Suprema. Cargos de gerente comercial, vendedor de e-commerce e analista de marketing digital. Os interessados nessas vagas, enviem aí o currículo para o e-mail sutoriarh@gmail.com. Suprema Consultoria. Suprema Consultoria, verdade, o meu ali, verdade. Suprema Consultoria. E na Psico Store são 11 vagas para assistente administrativo financeiro, assistente de marketing, controlador técnico de manutenção, eletricista, gerente comercial, gerente de controladoria e eletricista, entre outras vagas. Cadastro pelo site psicostore.com.br. Lembrando que essas e outras ofertas e oportunidades de emprego estão na edição de hoje do Jornal A Tribuna. Ainda dá tempo de ir comprar seu jornal. Exatamente, Bruna Maria. Estamos encerrando o jornal? Terminou, passou tão rápido que a gente nem percebeu, né, George? Nem falando do tempo, né? Verdade. Tá frio demais. Tá bem frio de manhã, mas depois esse sol tá aparecendo para esquentar. Tá certo, gente, o jornal tá terminando. Beijo, a gente te espera amanhã. Gente, muito obrigado pela audiência de sempre. A gente fica por aqui. Um beijão, até amanhã. Tchau.